senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Rádio Fraternidade e da TV FEB, nossos votos de muita paz. O admirável Mohandas Karachagand, interrogado por um periodista que lhe perguntava qual é o caminho para a paz, respondeu com absoluta tranquilidade: a paz não tem caminho, a paz é o caminho. E oportunamente, quando estava visitando Londres, esteve na Oxford Street, uma das ruas mais famosas da capital inglesa, e diante de uma joalheria em que estavam expostas pedras preciosas de várias denominações, adentrou-se com a representação da monarquia inglesa e deteve-se diante de uma vitrine. Começou a sorrir, olhava um diamante, um rubim, uma pérola, e sorria suavemente. Interrogado pelo representante do rei se ele desejava alguma coisa, já que aquela personagem dispunha de recursos para atender-lhe a qualquer desejo, ele respondeu, para surpresa geral: não desejo nada. Eu estou sorrindo de alegria ao constatar quanta coisa eu já não tenho necessidade. Ele havia descoberto o tesouro mais valioso da humanidade, que é a paz de consciência. E essa paz de consciência, no sentido ético e platônico, é exatamente uma realização de amor, uma conduta reta e uma convivência saudável. Esses três elementos proporcionam o que Carl Gustav Jung iria definir na sua psicologia analítica como sendo um estado de plenitude. E nos estudos notáveis de Jung, esse psiquiatra e neurologista suíço, o mais importante ser que jamais esteve na Terra, portador do estado de individuação, foi Jesus Cristo. Porque foi aquele que pôde amar com entrega total e absoluta renúncia aos denominados valores terrestres geradores de guerra. Essas evocações vieram-me à mente enquanto acompanhávamos a excelente apresentação de Gandhi, e em particular, ao ser citado aqui uma obra que bem definiu a grandeza do século XX, Muito Além do Amor, de Dominique Lapierre, que foi o autor de Nesta Noite, a Liberdade. E esse escritor francês, com a obra apresentando a liberdade da Índia e a grande marcha do sal, que a Inglaterra havia colocado um imposto absurdo, voltou mais tarde a Benares, a cidade sagrada dos indianos, e pôde perceber que esse país que ultrapassa hoje de 1 bilhão de habitantes
tornara-o milionário com o livro. E ele não houvera sabido oferecer à Índia nada da grandeza que Gandhi havia estabelecido no seu relicário de ahimsa, não violência. No seu periódico Satyahara, Gandhi havia estabelecido que a verdadeira plenitude, à semelhança do que ensinara Siddhartha Gautama, o Buda, era libertar-se do apego. E é por isso mesmo ele procurou libertar-se de toda expressão que escraviza o indivíduo, até mesmo na área dos ideais. Amar, mas não se apegar a ponto de perder a lucidez e a lógica pelo fascínio do próprio amor. E nessa obra notável, cujo título é fascinante, muito além do amor, esse autor extraordinário se encarrega de examinar crianças que mergulham nas águas lodosas do Ganges para despojarem os cadáveres daquilo que pode ser útil e serem revendidos nos bazares dos antigos párias, que apesar de Indira Gandhi haver silenciado por um decreto que os párias não mais existiriam na Índia, ei-los lá, sem a denominação, graças à inferioridade moral da criatura humana egotista que os mantém no cárcere das tradições. E ele elegeu uma menina que se atirava às águas lodosas e era responsável pela construção da família de 12 membros, e que ele vai acompanhar a sua trajetória para oferecer ao mundo que todos nós podemos ser Gandhis. Todos nós podemos fazer o que Deus faz, conforme anunciara Jesus numa interrogação. Não está escrito que sois deusas, podeis, portanto, fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se quiserdes. Essa frase que havia impressionado o homem, a quem Rabindranath Tagore, o maior poeta da Índia de todos os tempos, havia denominado como Mahatma, quase um ser sagrado, graças à ausência de quaisquer interesses que não fossem a liberdade, o direito de movimentar-se depois de pensar, de amar, de servir e de dedicar-se à felicidade do outro. Nesta evocação que me passou com muita rapidez pela mente, enquanto víamos, de certo modo, a representação do assassinado por um jovem maometano, a cuja pátria ele salvara, remeteu-me a uma das mais belas histórias da humanidade, no século XX, que teve lugar nos Estados Unidos. Havia terminado no século anterior a escravidão. Abraham Lincoln havia tido a coragem de demonstrar que todos os seres humanos são iguais, o que levaria mais tarde Luther King Jr. a gritar diante do Congresso: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho no qual posso ver a humanidade de diferentes raças confundidas numa única raça que se chama fraternidade. Eu tenho um sonho de ver cristãos e muçulmanos, judeus e religiosos de qualquer natureza,
vivendo pacífica e harmoniosamente. Eu tenho um sonho de ver transformados em instrumentos da lavoura as armas belicosas e destruidoras. E Martin Luther King Jr. irá perecer pela bala de um covarde branco quando se encontrava em Montgomery, num dos estados do sul, atendendo a uma greve de lixeiros. E ele, como Gandhi, havia proclamado: se os covardes não me matarem, a minha vida foi inútil. Eu não terei provado que somente a paz, a não violência, são capazes de edificar um homem de alta relevância. Mas antes disso, por volta de 1900, em Moscou, Leon Tolstói apresentou um livro revolucionário. Ele se havia rebelado contra a doutrina ortodoxa russa, que preconizava a pobreza e o amor aos infelizes, e ao czar Nicolau II, que mantinha nas prisões de Moscou aproximadamente 100 mil pessoas pelo crime de pensarem diferente. E o antigo conde Leon Tolstói foi estudar grego para melhor ler Jesus, porque as traduções em russo eram todas falsificadas e não apresentavam o doce poeta da cruz, mas o dominador, aquele que esmagava, aquele que exigia a morte do réu, do não crente, como se fosse obrigado a crer-se, em detrimento de ser-se. E Tolstói, depois de ler a vida de Jesus em grego, escreve sobre o homem incomparável, vai excomungado, abandona o título de conde para trabalhar na mesma dacha, da propriedade que lhe pertencia, e ele deu aos mujiks, aos trabalhadores da terra, perdendo a esposa que se revoltou e a família que ficou contra ele. E nesse livro que fala de Jesus, na expressão mais elevada do amor, ele mandou um dia àquele homem que morava em Johannesburg, na África do Sul, e certa vez, tendo de advogar, ele saiu dessa capital, uma das 3 da África do Sul, na direção de Pretória, e estava sentado na primeira classe, quando o cobrador acercou-se-lhe, pediu-lhe o bilhete e disse que o lugar de negro era atrás. E Mohandas Gandhi lhe redarguiu: eu comprei um bilhete de primeira classe e irei viajar em primeira classe. A epiderme é negra, mas o sangue é dos deuses, porque o sânscrito é a língua dos deuses, e eu falo sânscrito. E eu sou cidadão inglês, porque recebi meu diploma de advogado em Oxford. E aquele branco soberbo lhe respondeu: não importa de onde você vem, importa que a sua pele é negra, e é proibido negro viajar nesta classe. Ele quis argumentar, os brancos levantaram-se, abriram a porta do trem em movimento e atiraram-no, porta aberta. Ele despedaçou-se na ribanceira, e naquele dia nasceu o Mahatma. Ele compreendeu que os seus irmãos perseguidos na África do Sul eram mais felizes
do que os irmãos que estavam sob o tacão do Império Britânico na Índia, das tradições de 1000 deusas, das tradições de 8.000 anos de cultura, do Mahabharata e de outras obras que nos traziam a grandeza de Krishna, nos seus memoráveis diálogos com Arjuna, falando da solidariedade, falando dos inimigos que todos nós temos, os Kurus, mas falando também dos Pandavas, que são as virtudes, enquanto os Kurus são os vícios, que deveremos trabalhar no país de nós mesmos. E transferiu-se para a Índia. A esse homem, Leon Tolstói, mandou seu livro, falando que a vitória era através do bem, da renúncia, da grandeza, da coragem de amar o agressor, da audácia de servir a quem humilhava, demonstrando que na queda o indivíduo moral se eleva e na soberba o indivíduo se torna indigno. Mais tarde, por volta de 1928, estando Gandhi nos Estados Unidos, ele conheceu um jovem negro da Igreja Batista e, fascinado com este, que padecia a injunção da discriminação racial na terra do tio Sam, ofereceu-lhe o mesmo livro, que mais tarde ele usaria para vencer os panteras negros que desejavam a liberdade através da violência. E Malcolm, aquele que representava os violentos panteras, tem a oportunidade de dialogar com Martin Luther King Jr. E ele adota a ahimsa, a não violência. É nesse caldo sublime de cultura, de dor, de sonhos e de beleza, que uma menina negra dos algodoais do sul, na Carolina do Sul, que se levantava com seus pais e família às 5 da manhã para trabalhar nos algodoais e deitava-se às 6 da tarde para aguentar a labuta terrível, dizia desde os 5 anos: eu quero aprender a ler e a escrever. A leitura tira dos olhos do indivíduo o tampão que os mantém na ignorância. Eu hei de aprender a ler e a escrever. E todos os algodoais cantando a música dolente da saudade da mãe África. Observava Mary Jane com certo sarcasmo, até que um dia nos algodoais em que estavam os herdeiros da escravidão, apareceu uma jovem branca procurando por Mary Jane, porque ouvira falar que aquela menina de cor desejava libertar o seu povo através do alfabeto. Era proibido os coloreds aprenderem a ler e a escrever. E identificando-se com esta mulher que trazia uma mensagem de Jesus, havia do outro lado, do lado oeste da América, uma mulher que era Quaker, era religiosa. Toda vez que pronunciava o nome de Deus, tremia. Quaker, que vivia as tradições do Evangelho. Era costureira e reservava uma terça parte do seu ordenado para educar uma criança afrodescendente. E Mary Jane, para alcançar a escola que a receberia, deveria caminhar 8 quilômetros pela manhã, 8 quilômetros à tarde. E tendo um bom relacionamento com o lixeiro, que na carroça fazia o serviço de limpeza da área, ela conseguiu alfabetizar-se. Conseguiu concluir o curso fundamental
e voltou aos algodoais. E continuava dizendo, lendo os pedaços de jornal, diante de velas de sebo acesas, na casa miserável onde residia com a família esfaimada. Eu hei de modificar a América. E mais tarde ela ganhou uma bolsa de estudos em uma escola em Chicago. E a sua vida recebeu uma transformação incomparável. Ela foi acompanhada de uma professora branca em um trem. E chegando à estação em Chicago, ela ficou surpresa de encontrar uma branca que a recebeu e a conduziu à escola. O que mais a impressionou era que na entrada da universidade havia uma frase escrita: entre para aprender. E depois que ela transpôs o portão e olhou para trás, havia outra tabuleta: saia para ensinar. Por nossa vez, colocamos as duas frases na mansão do caminho, na portaria, em homenagem a essa mulher extraordinária. Ela havia recebido a bolsa educacional, mas não a alimentar. Submeteu-se à higiene dos toaletes para poder ganhar e sobreviver. Revelando uma inteligência superior, tornou-se mestra das suas colegas, fazendo-lhes os trabalhos e, graças a isto, ganhando recursos para, naturalmente, poder viver. Até que se diplomou e foi nomeada para ensinar na Califórnia, que era mais tolerante com os coloreds. E numa praia, Osmond, ela colocava 4 caixotes vazios de cebola e 4 crianças de cor. Ali recebiam as estrelas do alfabeto, do conhecimento, da vida. E ela se tornou uma esperança. Quando os jornais anunciaram que Mr. Henry Ford estava visitando Osmond, Praia Formosa, reencarnacionista, o notável rei dos automóveis, acreditava que a vida tem um sentido existencial, tem uma finalidade psicológica, como escreveu com propriedade Viktor Frankl, o grande psiquiatra austríaco. E Jung corrobora: aquele que não tem um objetivo psicológico na vida não vive, vegeta. É necessário que a nossa existência tenha um sentido, seja qual for, positivo. E ela, lendo que Mr. Ford era um homem nobre, resolveu telefonar-lhe para marcar uma entrevista. Não declinou a cor da sua pele. E ele marcou uma entrevista no hotel famoso em que se hospedava. Mas era verão. E ela não tinha um traje condigno. Passando numa lata de lixo, ela encontrou um casaco de peles do último inverno. Vestiu-se, transpirou até o perispírito e foi ao grande hotel, onde um chefe de portaria reprimiu-a, porque negro era proibido de passar pelo passeio. E ela somente perguntou en passant: e Mr. Ford, em que você é da minha raça? É meu irmão. Em que andar está hospedado, em que apartamento? Ele sorriu e disse-lhe, e ela respondeu-lhe suavemente: você verá que eu irei conversar com ele. Correu para os fundos do edifício, pela escada de incêndio, com o casaco de peles, trepou a escadaria, pulou ao 7º andar, tocou a porta do apartamento. E quando de libre veio o responsável e viu-a, disse: como pode? Aqui não há lugar para uma negra. E ela falou bem alto: Mr. Ford,
tem uma entrevista com a senhora Mary Jane McLeod Bethany. E o Mr. Ford respondeu de dentro: eu a espero. E ela entrou zombando do mordomo. Mas quando o Mr. Ford a olhou, disse: Deus meu, é uma negra. Ela disse: sim, mas não total. Veja que olhos e que dentes alvos. E o Mr. Ford percebeu que esta mulher era mais do que um invólucro material de pele escura. Que deseja de mim, senhora Bethany? Eu desejo que me ajude numa escola que eu estou criando. Mas onde fica a escola? Gostaria de convidá-lo para que a visse. E Mr. Ford desceu o elevador com a senhora Bethany. Ela passou pelo porteiro, piscou o olho e entrou no conversível Ford 28, de cupê aberto. E enquanto a cidade escandalizava, ela dava adeus, superior ao preconceito. Saiu da cidade, foi para os arredores. E ele disse: minha escola aqui está. E Mr. Ford, surpreso: mas senhorita, senhora, eu sou casada. Bethany é do meu marido. Senhora, eu não vejo aqui uma escola. Eu vejo aqui um monte de lixo. Ah, é verdade. Eu me esqueci. Eu convidei Mr. Ford para tirar a escola que está aqui na cabeça e colocar aqui em cima do monte de lixo. E ele deu-lhe, por volta de 1928, $20 mil, que corresponderia hoje com pessimismo a mais de $200 mil. E ela ergueu a primeira escola para negros na América. Veio a Segunda Guerra Mundial, 1939. Governava a América Franklin Delano Roosevelt, que tivera na infância a paralisia infantil. Era um dos 3 homens mais fortes do mundo. Ele, Winston Churchill e Stalin representavam o poder dos aliados contra Hitler, Mussolini e Hirohito, aqueles que apresentavam a degradação moral, o comunismo e etc. E então ela foi dialogar com o presidente da República da América, negra, e pediu ao presidente que não tirasse as dotações reservadas às suas 1000 escolas para negros na América. E ele lhe disse: senhora, estamos em guerra e nós não podemos gastar dinheiro com educação. E ela, estendendo a mão, disse: estamos numa democracia e eu vou me lembrar disso na hora da eleição, que Vossa Excelência prefere matar a educar. Eu vou me lembrar, e os negros também. Ele ficou pasmado e não tirou as doações que pertenciam às escolas de Mary Jane. Mas o momento grandioso da sua vida foi quando, em Chicago, ela foi vítima de uma crise das mais terríveis na época, de apendicite. Foi internado, havia suspeita de uma septicemia, mas quando os médicos chegaram para operá-la já anestesiada, recuaram. É uma negra e nós não iremos operá-la. E não operaram. Ela despertou no momento próprio e soube que os médicos brancos recusavam-se a operar uma negra. Ela se levantou, chegou ao quadrângulo da janela, olhou para cima e disse: você deve estar brincando comigo. Se você me der forças para eu sair dessa crise, nunca mais na América morrerá alguém sem assistência médica pelo crime de ter a pele negra. E ficou curada, ninguém sabe como. E criou a primeira universidade para
descendentes africanos. Ao terminar a guerra, quando os veteranos retornavam à América, ela ia pelo corredor dos negros e jovens vinham pelo corredor dos brancos. Era no aeroporto e um jovem louro de olhos azuis, vendo-a, reconheceu-a, saltou a cerca de separação e abraçou-a. Então o colega lhe disse: como você se atreve a abraçar uma negra? Ela estava com lágrimas nos olhos. E o jovem branco disse: eu fui para a guerra, ou eu fui à guerra dar a minha vida por causa desta negra. Foi ela que me ensinou fraternidade. Foram os seus discursos que falaram aos estrangeiros e a todas as fronteiras que se mede o valor da criatura humana não pela cor da epiderme, mas pela grandeza do caráter. Eu me honro de ter ido à guerra fora das fronteiras do meu país, graças a esta mulher, diante de quem eu me ajoelho. Mary Jane ergue o jovem e beija-o. Os anos passam. Ela envelhece, torna-se cardiopata. Mas a televisão agora dos Estados Unidos, nos anos 50, 60, estavam já apresentando cores. E havia um entrevistador de costa a costa e o do Canadá, Ed Sullivan. E certo dia a América aplaude uma negra que está na televisão chorando, porque Ed Sullivan, conhecendo a vida de Mary Jane McLeod Bethune, conseguiu encontrar aquela costureira que dava um terço do seu salário para a educação de uma menina negra. E ele conseguiu levar a veneranda senhora Quaker, que amava Jesus, para sentar-se numa ponta e a sua discípula sentar-se na outra. E as duas abraçaram-se. Atormentada pela cardiopatia, ela estava assessorada de 2 cardiologistas. Falava 20 minutos, descansava 20 minutos, voltava a falar e ninguém saía da voz rica de beleza e de luz de Mary Jane McLeod Bethune. Quando morreu o presidente Delano Roosevelt, no féretro, ou melhor, antes do féretro, no momento do velório, 2 negras estavam na Casa Branca, pela primeira vez, a pedido de Sua Excelência o Presidente da República antes de morrer. Uma delas era Marian Anderson, o maior contralto da humanidade, que deslumbrou o mundo com uma canção francesa, Bonjour Tristesse, de uma jovem que abalou o mundo aos 14 anos, ao escrever um livro do mesmo nome. E Mary Anderson comoveu o mundo, inclusive esteve em Salvador. Não podia ser noutra cidade senão Salvador, para que ela pudesse cantar a Ave Maria de Gounod enquanto se velava. E do outro lado, Mary Jane McLeod Bethune, representando o ideal desse homem que é paralítico, no grande encontro dos 3 grandes, delineou com os colegas a invasão da Normandia, o dia D, em 1945, quando acabou a guerra na Europa. Essas pinceladas muito rápidas a respeito dessa mulher que educou 10 milhões de coloreds, 10 milhões de indivíduos de pele negra, que deram à América até o momento mais de 10 prêmios Nobel.
nas mais diferentes áreas, inclusive um deles que o recebeu em agricultura. Porque um dia, olhando um amendoim, ele perguntou, mas para que Deus fez o amendoim? E ele foi ver para que Deus havia feito o amendoim. E descobriu 84 subprodutos do amendoim. Foi homenageado com o Prêmio Nobel de Agricultura. Havia sido discípulo de Mary Jane McLeod Bethany. É que vale dizer que o que esta mulher fez, qualquer um de nós pode fazer. Todos estamos convocados a sair do castelo em que nos clausuramos na torre do ego e partirmos na direção do outro, o nosso irmão, que Jesus chamava o próximo. Poderíamos e devemos repetir a parábola do bom samaritano. Era um judeu que estava destroçado na estrada entre Jericó e Jerusalém. E os judeus que por ali passaram não lhe deram importância. Um sacerdote, um legislador. E, no entanto, o samaritano, que era detestado, dá-lhe amor, nutre-o, leva uma hospedaria, paga, e diz ao anfitrião, e se ele gastar mais, atenda-o. Quando eu voltar, eu retribuirei pagando-lhe a dívida. Então estamos vivendo um momento em que esta cena se repete, através de dezenas, centenas de Mary Janes. É exatamente esta fraternidade sem fronteira, porque ela quebrou todas as limitações, vem quebrando todos os preconceitos neste mundo tão curioso e tão anárquico. Levanta-se a bandeira da fraternidade para repetir a música de Roger de Lille, a Marselhesa, cantando liberdade, igualdade, fraternidade. Ou para repetir a frase extraordinária do professor Hippolyte Dion Denisard Rivaio, pseudônimo Allan Kardec, ao estabelecer que é na caridade que nós encontramos a plenitude. Não é nesta nem naquela doutrina religiosa, é na ação do bem, porque o importante não é crer, é transformar-se. Teoria socrática, conforme se encontra na questão 919 de O Livro dos Espíritos, cuja publicação celebramos ontem, 18 de abril de 1857. É comovedor então recordarmos da grandeza daquele mestre-escola, discípulo de Pestalozzi, que consegue arrancar das nossas almas o que nos obnubilava a razão, a ignorância, que nos permitiu encontrar a compreensão de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa vida na Terra, através da prova da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, conforme as velhas tradições. Não foi ele o criador das teorias? Ensejar-nos por intermédio de uma ciência filosófica, de uma filosofia ético-moral, a amar o nosso próximo, a descobrir que a vida, por mais longa, é sempre muito breve. Eu tenho 90 anos, alguns apressadinhos já dizem que eu tenho 91, mas eu ainda falta um mês para completar 91. Faço uma análise de como o tempo passa rápido. Quando eu era jovem, porque também já fui jovem, aos 10 anos eu olhava um jovem de 20 anos e achava que era um velho. Eu dizia, meu Deus, que coragem, 20 anos, eu é que sou formidável, 10 anos. De repente, eu estava com 25
E tive um choque emocional. Mas eu olhei para um de 40 e disse: que coragem, quarentão, quem é que aguenta? Eu vou morrer jovem, sou poeta do amor, tenho que morrer jovem. 40 anos, imagina. De repente, eu estava fazendo a barba no dia do meu aniversário, de 50 anos, e tive um abalo moral. Mas eu estava mais ou menos, movia-me muito bem. A mente estava sem o primo Alzheimer, seu irmão Parkinson. E então eu olhei para um de 60 e disse: que coragem, 60, hein? De repente eu estava com 70 e eu comecei a ser discriminado para o bem, porque aquelas moças lindas na gate, na ponte, para pegar o avião, dizem sorrindo: tem preferência hoje. Os maiores de 80 é coisa recente, mas os idosos, as grávidas, as que têm filhos pequenos. E então eu via passar os que elas chamavam os da melhor idade. Eu nunca vi melhor idade tão péssima. Míopes, puxando da perna, caía o voucher de entrada e etc. E eu com 70 dizia: meu Deus, eu não vou entrar nunca. Até que um dia uma moça da Varig se atreveu a dizer: o senhor não quer entrar? Eu disse: por quê? Não, pela idade. Eu digo: qual idade? Ela disse: não parece, mas o senhor deve ter 70, não? Eu disse: menina, você é médium, é, por acaso? Deixe-me em paz, eu vou entrar porque tenho cartão vermelho. Pois bem, aos 70 comecei a sentir depressão. Mas eu vi um de 80. Aí eu animei e disse: não. Aí aguentei. Quando eu completei 80 e a depressão ameaçou, eu vi um de 90. E eu gritei: olá, boy, como vai? Renovei. Mas agora, quando eu encontro um amigo e me diz: Divaldo, nós somos amigos há 60 anos, de cala a boca. Que falta de educação. Como passa rápido. A vida vale pelo que realizamos, por aquilo que amamos, pelo troféu da mensagem de Jesus Cristo em nossas almas. Mas não apenas dele, porque o mundo nos deu extraordinários mártires, mulheres e homens que se santificaram pela abnegação. E ele disse que mais importante do que falar em Deus é servir a Deus. E Madre Teresa de Calcutá cunhou esta frase maravilhosa: devemos amar até doer. O amor em nós deve doer. Então estabeleceu as bases do que hoje nós vemos como a fraternidade sem fronteiras. Os corações que amam compreenderem que a dor da África é a nossa dor, que a dor das aldeias de Moçambique são a nossa dor. Albert Schweitzer, em uma obra extraordinária, O Profeta das Selvas, tem a ocasião de dizer que a vida dele não teria sentido se ele não abandonasse a Europa em 1905 para cuidar de 12 etnias em Lambaréné, da antiga França equatorial francesa. E então nós vemos desfilar pelos nossos olhos as personalidades extraordinárias de Dominique Purra, Prêmio Nobel da Paz, que depois da Segunda Guerra Mundial pediu à Áustria, à Bélgica, seu país, à França, à Inglaterra, à Alemanha, que ele desse alguns alqueires de terra para erguer lares para as pessoas idosas que ficaram na miséria e perderam tudo nos bombardeios. E todos negaram. Mas Dominique Purra, monge dominicano, não temeu. E numa colina da Bélgica, ele ergueu um albergue miserável e se transformou em um apóstolo do bem. Em pleno ano de 1954,
quando a França experimentou um dos piores invernos, um jovem sacerdote tuberculoso, Abbé Pierre, saiu pelas ruas de Paris pedindo tábuas para queimar, a fim de aquecer os miseráveis que de uma hora para outra foram jogados dos seus lares nas ruas, morrendo de frio. O que aconteceu com ele próprio, octogenário? Não trepidou em ir a um circo participar de um programa que aqui no Brasil teve o nome O Céu é o Limite, através de perguntas e respostas remuneradas. E com esse dinheiro, ele construiu a primeira comunidade de Emaús, que se multiplicaram essas comunidades pelo mundo inteiro, para atender aqueles que haviam perdido tudo, menos o direito de viver. Então esses caravaneiros da Fraternidade Sem Fronteira estão colocando os seus alicerces nas almas gloriosas desses antepassados, como de Francesco Bernardone, que um dia escutou na pequenina igreja de São Damiano: Francesco, ergue a minha igreja que está caindo. E ele foi carregar pedras sobre os ombros. O filho de Pedro Bernardone ergueu a igreja com as suas mãos sem ser operário, mãos acostumadas ao veludo, aos tecidos raros que seu pai trazia do sul da França, Assis, na Úmbria. E quando ele pediu ao sacerdote para abençoar o templo, uma doce voz pareceu sair dos lábios de um crucificado: Francesco, não é esta igreja, é a igreja moral que está ruindo. E nasceu Il Poverello, o pobrezinho de Deus, Il Trovatore de Dio, o cantor de Deus, que até hoje nos comove, e mereceu de Ernesto Renan, materialista, e outros materialistas do mundo, o respeito, a adoração e a certeza de que Francesco somos todos nós. Basta querermos, basta sentir a dor do nosso irmão, basta desejarmos encontrar os invisíveis, aqueles que olhamos a inglesa de cima para baixo sem os enxergar. Então todas as religiões proclamam: tornemo-nos no missionário do bem, tornemo-nos arrebentando toda e qualquer fronteira, um trabalhador de Jesus para a construção do bem. Mas também os atormentados do cepticismo, os decepcionados com aquele Deus que os homens fizeram, como disse Voltaire, mas não com o Deus que fez os homens. Ao receber a ordem de mestre, grau 33, na loja maçônica Nove Irmãs em Paris, esse extraordinário pai da enciclopédia humana, aos 84 anos, fez um discurso de improviso de 2 horas. E como para ser maçom, é impositivo sine qua non crer em Deus, amar o próximo e respeitar o tronco da solidariedade, que é a caridade. O extraordinário pai do pensamento filosófico racionalista enunciou esta frase: eu não creio, realmente eu não creio no Deus que os homens fizeram, o Deus que manda matar, o Deus que separa, o Deus que desconhece, o Deus que tem uma raça e despreza a humanidade. Mas eu creio no Deus que fez os homens, no Deus que me trouxe até aqui. E ovacionado pela representação da Rússia, da Inglaterra, dos reis, da França, esse homem passa a posteridade no grau 33 pelos serviços prestados à humanidade. Então a obra do amor está desafiando-nos.
falamos da violência. Somos violentos, mas não arregaçamos as mangas para acabar com a violência. Permitam-me narrar que aproximadamente há 20 anos, quando eu completei 70 anos, dei um balanço na minha vida e constatei quão inútil eu tinha sido. Eu me havia dedicado a uma obra de educação por 50 anos. Havia me dedicado a crianças nos bairros piores da cidade do Salvador. O Pau da Lima. A polícia não entrava. E outros bairros. Mas eu podia fazer mais. Eu falava tanto da violência urbana. Fazia comentários, mas não fazia nada pela paz. Então os bons espíritos me convidaram. Se você é um homem de paz, viva em paz. A paz é o caminho de Gandhi. E então criamos o movimento Você e a Paz, que está hoje em 70 países, em 90 cidades do Brasil. Você, eu, nós somos a paz. Nenhum governo nos pode dar paz. Nenhum governo pode acabar com a miséria. Econômica talvez, mas a moral, não. Só através do nosso exemplo, da nossa educação, da nossa dedicação, da bondade, desses fraternistas sem fronteira, que em Madagascar, praticamente no outro lado do mundo, foram atender seus irmãos. Não faltará quem diga, será que aqui em Campo Grande não há miseráveis? Será que no Brasil, com 220 milhões de habitantes, agora com 12 milhões de desempregados, não há miseráveis? Sim, os há. Mas há outros, talvez, que estão abaixo da linha da miséria, que envergonha a nossa sociedade, porque o lixo da cidade de Brasília, o lixo da zona sul de Brasília, o lixo daria para acabar com a fome das cidades satélites. O lixo. E se nós olharmos a extravagância norte-americana, o desperdício acabaria com a fome no mundo. E não se acaba por quê? Porque faltam valores morais. E os valores morais são transmitidos pelo exemplo. Ele estava no pretório sendo julgado. E o Tíbio, representante de César, faz uma pergunta. Ele redargui porque aquele homem da guerra não podia entender a paz. O seu exército eram os anjos. E um soldado, um esbirro, serviçal de um outro esbirro, dá-lhe uma bofetada na cara. Não pode haver ato mais covarde do que se bater num homem ou numa mulher na face. Ainda mais se o outro está atado a cordas. E este homem incomparável reage, olhando o agressor e pergunta-lhe no melancólico sorriso: por que me bateste? Se eu falei a verdade, por que me bateste? E se eu falei um erro, aponta-me o erro. E eu tenho certeza que esse atormentado, durante alguns séculos, nunca mais teve paz. Aqueles dois olhos transparentes de misericórdia, por que me bateste? Então, muitos de nós que desperdiçamos, que agora na época PET, do amor aos animais que nos merecem, deixam morrer a fome uma criança e celebra o aniversário de um animal de estimação, dando-lhe joias que permanecem sem nenhum significado. E o filósofo Rollo May, não é opinião minha, e teólogo norte-americano, diz: por mais que seja o animal amado, por mais instinto tem ele, que Allan Kardec chamava uma inteligência embrionária, nunca passará do animal que é. O cão nunca falará, latirá. O animal, outro escouceará. Amemos sim, mas amemos tudo, a natureza, como Francisco, as expressões de vida,
como Buda, amemos os inscientes, as pedras, tudo aquilo que está diante de nós, mas amemos também os seres humanos. O indivíduo furtou 10 pães e, repetindo-se o ato de Os Miseráveis, Jean Valjean vai para o cárcere na obra dos Miseráveis de Victor Hugo, porque roubou um pedaço de pão para dar um sobrinho esfoimado. E esta mulher foi presa por 3 anos. 3 anos, porque roubou 10 pães para comer e matar a fome dos filhos. Então nós não podemos cruzar mais os braços. Aí está a obra grandiosa da Fraternidade Sem Fronteiras esperando por nós. Aí está Jesus de braços abertos repetindo: Venite parvulos, venire ad me. Ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e que sofreis, recebei o meu jugo, o meu fardo, que é leve, quanto suave é meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. É o nosso momento de amar. É o nosso momento em que vemos o Brasil, à semelhança de Circe, renascer das cinzas. É o momento de nós construirmos uma humanidade e que o amor seja a bandeira da paz e a fraternidade seja o hino de inefável alegria. Desejo, em nome dos invisíveis, daqueles que recebem da fraternidade, dessa fraternidade que não tem fronteiras, nem religiosas, nem políticas, nem sociais, nem econômicas. Em nome de todos eles, agradecemos-vos pelo que vindes realizando e pelo que realizareis muito mais, porque o Senhor abençoa aqueles que os amam. E para concluir, no momento de tantas provas, da Síria ensanguentada, sofrendo armas químicas proibidas pelo movimento da paz em Genebra, crianças morrendo intoxicadas, 60 de uma vez, em uma bomba, e aguardando-se a guerra biológica, que os ventos levarão os vírus e ameaçarão a terra, como previu Pietro Baldi, que uma terceira guerra destruiria a civilização. Não haveria vencidos, porque os ventos levariam as radiações, levariam os tóxicos dos grandes arsenais, e da guerra biológica mais terrível consumiria as criaturas humanas. Então, coloquemos o sal da esperança e façamos o mínimo que seja o bem, porque o bem tem um sabor de eternidade. Apertemos a mão de uma pessoa invisível, tenhamos a coragem de sorrir para alguém que nos detesta. Todos nós temos inimigos, todos, sem exceção, mas nós não devemos ser inimigos de ninguém. Na minha vida pública, como é natural, eu sei que há muitas pessoas que não gostam de mim, e lhes dou razão, porque por minha vez eu também não gosto de muita gente. Não vou ser hipócrita me dizer que eu adoro, ainda não, estou tentando. Então é natural que também não gostem de mim, mas não sou inimigo de ninguém. Levanto-me para dizer: meu Deus, repetindo a grande declamadora brasileira, eu só tenho que agradecer, só tenho que te dizer que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem do altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde,
salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa do boiadeiro e a dor que geme e que chora na alma do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois do amor, desta existência, eles voltarão a ouvir com sublime ardor. Muito obrigado pela minha voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz que legisla e que teu nome profere com dulce de emoção. Eu me recordo daqueles que sofrem de afasia, que não falam de noite e que não cantam de dia, e oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra infelizes, desamparados, aleijados, mutilados, e eu posso caminhar. Eu sei que depois desta expiação, em outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, se é uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de Douro, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a de um gato ou de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para deitar, nem aí eu me rebelarei, porque eu te tenho a ti e te quero agradecer. Muito obrigado porque nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.